Hoje no café da manhã eu estava comentando com meu marido que eu tive uma grande percepção sobre o que é de fato merecimento e como ele começa ali no cotidiano, nas pequenas coisas que nós fazemos. Aí eu comentei com ele que eu tinha um hábito que eu só arrumava a minha casa quando vinha alguma visita aqui, né? Tava contando para ele no café da manhã. Toda vez que vinha alguém aqui na minha casa, às vezes eu ficava ali a semana toda em casa, eu deixava a casa bagunçada. E quando vinha alguém, eu tinha marcado, convidado alguém para jantar, por exemplo, eu corria para deixar a casa assim toda organizada. E aí parecia uma coisa sutil, né? Esse hábito de fazer isso. Mas aí eu tive uma percepção que eu só dava para o outro, a casa arrumada era sempre para o outro, mas para mim estava tudo bem eu ficar ali naquela bagunça o resto da semana. Então, eu tava falando para ele hoje, né, sobre isso, né, e eu tive uma grande virada de chave na época que eu tava solteira. Eu falei assim, não, tá errado isso. Por que que só quando alguém vem aqui em casa, uma visita, eu deixo a casa arrumada? E para mim, não. E aí eu comecei a mudar esse hábito. Eu percebi que tava ali já um pequeno veneno ali, né, que eu tava colocando pro meu merecimento. E aí eu comecei a mudar esse hábito. Eu falei, não, eu mereço estar numa casa arrumada o tempo todo, independente de vir alguém aqui em casa ou não. E aí a gente começou esse assunto hoje cedo, e aí aconteceu que a gente resolveu lavar o carro hoje, e fazia muito tempo também que o carro estava ali sujo já, a gente estava acumulando de fazer isso. E aí a gente já entendeu isso também, olha, a gente merece entrar num carro aqui, e isso não importa se o seu carro é novo, se o seu carro é velho. Entrar num carro limpinho causa uma sensação também de merecimento, é incrível isso. E aí a gente deixou agora à tarde o carro para lavar, a gente foi no parque ali, fui fazendo umas fotos enquanto eles estavam lavando, demorou, e tinha muita gente ali para lavar. Quando a gente foi buscar o carro, é incrível como o merecimento ele é acionado imediatamente. Assim que a gente entrou no carro, aquele cheiro, né, que vem de novo, eles passaram o pretinho nos pneus, eles passaram aspiradores, colocaram aquele perfume gostoso que eles passam ali quando eles limpam o carro. Eu sei que quando a gente entrou, imediatamente causou uma sensação assim, nossa, eu estou num carro novo, eu mereço. Não dá para explicar a sensação. Não sei se alguém já fez isso, de limpar o seu carro ali, mas é uma sensação maravilhosa. E o carro estava muito sujo. E aí eu falei para ele, nossa, como o merecimento ele é ativado nas pequenas coisas, né? Eu tinha falado aquilo de manhã no café sobre arrumar a casa para mim, deixar a casa sempre arrumada. E aí agora eu tive essa percepção com o carro. E aí eu fiquei refletindo sobre as pequenas coisas, né? Como no cotidiano ali que se apresenta essa questão do merecimento. Porque às vezes a gente tem ali uma crença, né, sobre merecimento. É muito gratificante pra gente, né? Estão comentando aqui. Então, a gente fica esperando assim, nossa, eu acho que eu tenho crença de merecimento, eu nunca sou promovida, as pessoas nunca me valorizam, mas as coisas começam ali naquelas pequenas permissões do nosso dia a dia. E aí, eu estava refletindo sobre algumas situações que a gente pode deixar passar. E eu até anotei aqui, provavelmente você se identifique com alguma dessas situações. Eu anotei aqui as situações que reforçam a crença de não merecimento. Perceba aí se na sua vida você faz alguma dessas coisas. Então, por exemplo, quando você deixa aquela toalha nova, tão bonita, bordada, que você comprou para o outro, para visita, né? Como dizia nossa avó, nossos pais ali. É para visita essa toalha aqui. Então, quando chega alguém na sua casa, a pessoa pede ali para tomar banho, você vai lá e pega aquela toalha que você guardou sempre para o outro. E você nunca usa aquela toalha. Às vezes, aquele pijama novo que você também só usa quando tem alguém, ou você vai dormir na casa de alguém, daí você leva o seu melhor pijama, ou quando alguém vem na sua casa, daí você põe aquela melhor roupa ali para que o outro veja como você se veste bem até para dormir. Mas no dia a dia você bota ali aquela camiseta, né, como o pessoal brinca ali de político, aquelas camisas largas, aquela roupa já rasgada, e você dorme de qualquer jeito para você.
Quando você deixa para usar suas melhores ali, né? A lingerie, por exemplo, você vai ser às vezes a mulher é solteira, ela vai sair com o cara pela primeira vez, ela quer pôr aquela melhor roupa, melhor lingerie, mas no dia a dia ela se acostuma com aquelas roupas que já estão rasgadas, furadas, velhas. Para você nunca é o melhor. Isso daí também reforça a sua crença de não merecimento. Ou muitas vezes arrumar a sua mesa ali, né? Você só arruma a sua mesa de forma bonita quando você recebe uma visita para um café da tarde, para um almoço. Aquilo ali também está reforçando. Por que não arrumar para você quando você vai tomar um café da manhã e almoçar? Que mais? Sentar ali, né? Então, para tomar um café, fazer refeições à mesa. Às vezes você só senta ali, né? Na mesa, monta a mesa quando vem alguém. Mas no dia a dia você come correndo, você pega o prato, andando, fazendo as coisas e mal se alimenta, mal está presente ali naquela refeição. Por exemplo, deixar o banheiro, né, só limpo quando vem alguém, arrumar a casa, como acontecia comigo, só quando o outro vem na sua casa, mas o resto da semana você deixa bagunçado, você põe as coisas de qualquer jeito, enfia no guarda-roupa de qualquer jeito, aquela gaveta da bagunça que às vezes você tem, que você vai só amontoando as coisas ali para esconder quando alguém chega, né, na sua casa, porque o outro não pode ver a sua casa bagunçada, mas você pode lidar com aquela bagunça, sabe? Então, limpar o carro, como aconteceu, né? Às vezes, você combinou com alguém que você vai dar uma carona na segunda-feira e o seu carro tá aquela bagunça, né? Às vezes a mulher deixa um monte de sapato, sacola, as coisas da criança. Às vezes você é solteira mesmo, mas tem hábito de deixar tanta coisa no carro. Mas, nossa, eu vou dar carona ali pra minha amiga, eu vou dar carona pra alguém do meu trabalho, o que essa pessoa vai pensar de mim? Então, deixa eu mandar lavar o carro para que essa pessoa veja como meu carro é limpinho. Mas o resto do ano, o seu carro fica ali uma bagunça. Então, todas as situações, elas reforçam ali a nossa crença de não merecimento, porque você está só se deixando de lado no cotidiano, deixando de fazer coisas boas para você, para que você faça sempre para o outro. Então, eu até anotei aqui, às vezes a gente não tem noção, mas às vezes a gente está a uma toalha que você usa ali para você, para destravar o merecimento, às vezes você está a uma gaveta para você organizar ali, para destravar o seu merecimento na sua vida. Às vezes você não é promovido no trabalho, porque ser promovido é um merecimento, receber um aumento de trabalho é um merecimento, sabe? Ser reconhecido onde você vai é uma forma de merecimento, só que às vezes a gente não recebe porque as coisas começam em casa, sabe? E eu tava muito fazendo essa reflexão com meu marido agora há pouco, ali no jantar, que às vezes a gente tá assim a um carro lavado para destravar o merecimento, a uma gaveta arrumada, não sei o que é que tá na tua casa, que tá precisando de um conserto, tá precisando de uma arrumação, e às vezes é aquilo, só tá faltando aquilo para você, né? Tem uma frase aí que às vezes fala, né? Às vezes as pessoas estão a um perdão, né, para destravar muitas coisas na vida. Às vezes é um perdão só que tá faltando você liberar. E hoje eu venho falar para você também, às vezes você tá a uma gaveta arrumada para destravar, a um carro lavado, a uma xícara que você coloca ali para você. Eu me lembro que uma vez eu tinha dado um jogo de xícara para minha sogra ali, ela não queria usar. Eu falei, não, mas eu dei para a senhora usar, é no dia a dia mesmo, se quebrar, quebrou. As coisas foram feitas para serem usadas, né? Então, não guarde coisas para uma ocasião especial. Todo dia é uma ocasião especial para a gente usar, sabe? Faz sentido? E aí, eu estava nessa reflexão sobre as coisas e veio uma reflexão muito mais profunda, que eu estava pensando aqui sobre muitas coisas que eu ouvi antes de eu me casar. As pessoas falavam muito assim para mim, né? Não, quando as pessoas casam, as pessoas mudam. Às vezes a mulher, ela se arrumava e depois ela deixou de se arrumar na casa pro marido, o marido também é a mesma coisa, as pessoas, né, ou a mulher tem filho, ela deixa de se cuidar, ela se coloca de lado. E aí veio uma reflexão muito forte no meu coração que eu nunca tinha parado para pensar. Normalmente a gente fala assim que o dinheiro, ele não torna ninguém bom ou mal, né? O dinheiro, ele é um potencializador. O dinheiro só revela aquilo que a pessoa sempre foi. E aí me veio uma reflexão assim,
O casamento e o dinheiro, eles são dois potencializadores. O casamento e o dinheiro, eles apenas potencializam, eles dão acesso a lugares, pessoas. No caso do dinheiro, né, te dá acesso a lugares, pessoas, e ele potencializa o seu acesso às coisas, e por isso parece que ele revelou ali que você se tornou mal, mas na verdade ele só potencializou porque ele te deu mais poder. Mas a Elaine já falou isso, a Elaine Orives, né? O dinheiro não torna ninguém bom ou mal. Ele só potencializa. Às vezes uma pessoa que ia falar, fulano ganhou mais dinheiro e começou a ficar desonesto. Não. Você pode investigar que essa pessoa já tinha o hábito de ser desonesto nas pequenas coisas, né? Mas daí, quando ele tem acesso ao dinheiro, isso potencializa aquilo que já existia. E às vezes a pessoa ela era tão generosa nas pequenas coisas, ela era alguém que sempre ajudava o outro com o pouco que ela tinha, e ela, né, consegue mais dinheiro, ela vai potencializar aquela bondade que ela só tinha. E o casamento é a mesma coisa. E eu falo porque eu vou fazer 1 ano já de casado, e eu consegui provar aquilo que eu tinha certeza que não ia mudar para mim. E as pessoas tentavam muito me convencer, pessoas que têm muita crença negativa, ou às vezes elas não se responsabilizavam do porquê elas mudaram no casamento, e elas ficavam colocando isso na cabeça de quem não casou. Mas eu tinha uma certeza dentro de mim, eu falei assim, o casamento não vai mudar quem eu sou. Aqueles bons hábitos que eu tenho, eu vou levar para o casamento. E a prova disso eu estava refletindo com o Laércio, né? Nós dois já tínhamos bons hábitos solteiros ali. O Laércio já era alguém que gostava de se cuidar, era alguém que, apesar de não ir para a academia, ele treinava na casa, ele gostava de cuidar do corpo dele, ele tinha o hábito de tomar banho gelado, que é uma coisa que eu notei, esse hábito. E eu também já era uma pessoa que tinha o hábito de me arrumar. Eu nunca fiquei... Não tem camiseta na minha casa, eu não uso camiseta, então não vai ser no casamento que eu vou colocar uma camiseta. Não faz sentido. Porque eu casei, agora não preciso mais usar vestido, eu vou usar qualquer roupa. Não, eu já era alguém solteira, eu brincava assim, né? Quando a minha mãe morava com os meus pais, minha mãe pedia para eu ir no supermercado, e eu tinha uma brincadeira que eu falava assim, não, peraí mãe, eu vou lá buscar o pão, as coisas, mas deixa eu me arrumar aqui. Daí eu ia lá, passava um batom, trocava de roupa, eu colocava, às vezes eu tava de chinelo, colocava uma sapatilha, um tênis. Eu falei assim, vai saber se eu encontro um homem ali da minha vida na esquina, eu tô desarrumada, despreparada, né? Eu brincava. Mas na verdade é porque eu sempre tive essa vaidade de me arrumar. Então, eu não comecei a me arrumar porque eu comecei a namorar, porque eu queria provar pro Laércio que eu era uma pessoa que cuidava. E muito menos eu comecei a fazer isso no começo do casamento para depois largar. Então, eu trouxe para o casamento aquilo que eu sempre fui. O Laércio trouxe para o casamento aquilo que ele sempre foi. E eu percebo 1 ano depois, nenhum dos dois mudou o hábito. Aquilo que ele fazia de bom para ele trouxe para o casamento e ele continua fazendo para ele. Aquilo que eu fazia de bom para mim, eu trouxe para o casamento e eu continuo fazendo de bom. E às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque assim, a verdade é que talvez a pessoa fala, nossa, minha esposa mudou, meu marido mudou. Não, a pessoa já era assim. Sabe aquela brincadeira lá? Haverá sinais. As pessoas já deram sinais. Por isso que o namoro, ele é o período sim, e ele é o momento ali que se tiver que terminar, namoro foi feito para terminar. Como diz uma frase aí, namoro foi feito para acabar. O namoro é para você conhecer alguém muito bem e falar assim, essa pessoa realmente tem os valores que eu quero ali pro meu casamento, para depois eu conviver anos com aquela pessoa, sabe? Não deixa para perceber certas coisas no noivado e no casamento. É no namoro que você começa a observar. E eu tive essa chance, né, no caso do Laércio, porque como a gente morava em cidades diferentes, então a gente teve que estabelecer uma rotina de que quando ele vinha para cá, ele vinha para ficar no meu apartamento e ficava mais dias aqui. Quando eu ia para lá, eu ficava lá com ele e com a mãe dele na casa. Então a gente teve a oportunidade de conviver um pouquinho no cotidiano ali, né? Então, por mais que eu estava lá na casa dele, eu ficava num quarto, ele ficava lá em cima. A gente tinha ali umas rotinas diferentes, cada um separado ali, mas a gente observava o que era um outro ali no dia a dia. E eu falo que o Laércio é cópia do que eu via na casa dele. Então, e ele vê também que eu sou a mesma pessoa.
Então, a gente precisa tomar cuidado para a gente não ficar botando a culpa nas coisas. Um outro exemplo que eu quis trazer aqui, às vezes a mulher, ela casa, ela tem filho e ela começa ali por conta da rotina. Eu sei que quem é mãe não é fácil, eu ainda estou me preparando para ser mãe, eu sei que muda. Eu sei que vai ter um monte de roupa para lavar, vai ter um monte de roupa para passar, é a criança o dia inteiro querendo mamar e tem que trocar, tomar banho, não sei o quê. Eu sei que muda a rotina. Mas a gente tem que tomar cuidado para não botar a culpa nas coisas, nas pessoas, às vezes na criança. Ah, agora eu só não me arrumo mais porque eu acabei de ter o meu filho. Eu sempre tive uma mentalidade que é a seguinte: eu sempre acreditei que a melhor forma da gente mostrar para os nossos filhos a coisa mais bonita que um pai pode fazer, o pai e a mãe pode fazer pelos seus filhos, é eles serem saudáveis, bonitos, eles se cuidarem. Para mim, esse é o melhor exemplo que os pais podem dar. Não tem coisa mais linda para um filho olhar para o pai e a mãe e falar: nossa, como meu pai e minha mãe se vestem bem. Como meu pai e minha mãe, eles são sempre bonitos. Como meu pai e minha mãe cuidam da saúde, eles se alimentam bem, os filhos estão o tempo... Nós estamos, né? Eu sou filha. Nós estamos o tempo todo ali, né? Eu não sou mãe ainda, mas sou filha, observando, sabe, aquilo. E vocês são os pais, né? Você que é mãe aí, você é um referencial para a tua filha. Eu falo porque aconteceu uma situação muito interessante na época, até deixei a foto aqui para mostrar. Quando o Laércio e a gente foi fazer o ensaio de casamento, eu coloquei todo um vestido, né? Eu tinha ido lá fazer o teste da maquiagem, né? Tá, pra noiva lá, né? Como eu ia me maquiar no casamento. E aí que eu aproveitei que eu estava arrumada, o cabelo arrumado, e a gente foi fazer foto no parque aqui na rua de casa, um parque que a gente vai todo dia. E aí eu coloquei um vestido longo que eu tinha comprado, né? Aproveitei o cabelo enrolado e tal. O Lars colocou o terno e a gente foi fazer uma foto ali pro casamento. Que é essa foto aqui, ó. Eu tô com essa roupa aqui. Acho que dá pra ver aqui melhor. Então, foi esse dia aqui. E aí aconteceu uma cena muito interessante lá. Justo no dia que a gente tava indo fazer o ensaio, era o horário ali que tinha umas crianças que tinham saído umas adolescentes, né, que estavam ali no parque. E aí, assim que eu cheguei, imagina, né, as cenas, aqueles adolescentes estavam ali, né, as meninas sentadas ali no chão, na grama e tal, com a roupa do uniforme da escola, e eis que entra uma mulher, né, 1,80 m, que eu já tava ali com um salto, de salto, com o vestido longo, a manga aqui, toda arrumada, mas foi imediata a reação daquelas meninas. Assim que elas me viram, elas olharam ali pra mim, de longe começaram assim a dizer: nossa, que linda que você tá, não sei o que. Daí eu passei, elas elogiaram, ficaram admirando ali, por eu estar tão arrumada e tal. E eles ficaram no parque ali, enquanto nós dois estávamos tirando foto, toda hora eles passavam ali, os adolescentes, e ficavam admirando e falando que eu tava bonita, como nós dois estávamos bonitos, né? E aquilo virou uma chave. Eu falei assim: olha só, talvez para aquelas adolescentes, olha só que interessante, para aquelas adolescentes, o fato delas terem visto ali uma mulher bonita, com, né, o arquétipo do feminino ali, toda arrumada, né, e olhando para aquilo, chamou atenção, elas admiraram. Uma desconhecida. Mas aquilo despertou: nossa, que bonito que é uma mulher tão arrumada ali, né, e vindo tirar foto aqui. Aquilo foi fora do comum ali para elas. E eu fiquei pensando assim, falei: olha como é poderoso isso, né? A gente ter um referencial na casa. E eu sei que talvez muitas de vocês, mulheres que estão me escutando hoje, são adultas e hoje têm seus filhos, e talvez vocês só replicaram aquilo que vocês viram. Talvez na casa de vocês também não tiveram um referencial de um feminino saudável. Às vezes na sua casa você aprendeu, você não se cuidou, você não se tornou uma mulher vaidosa, mas porque o referencial que você teve na sua casa também não foi dos melhores. Às vezes você viu a sua mãe ali usando essas camisetonas, ela não se cuidava, ela não passava maquiagem, ela não ia na manicure, ela não se cuidava, né? E ela tinha o hábito, muitas vezes, de ser a mulher guerreira, fazer questão de te ensinar que você tem que ser forte, que você não tem que se cuidar, não tem tempo para isso, que você tem guerras para
para lutar o tempo todo. E aí você cresce desse jeito, sem esse referencial do feminino. E às vezes hoje você só está replicando isso também. Mas assim, cuidado para não levar, às vezes, para o seu filho, para a sua história, esse peso, sabe? Seja um referencial para tua filha, sabe? Cuidado para não botar a culpa no casamento. Eu deixei de me cuidar pro casamento. Não bota a culpa no casamento, sabe? Às vezes assuma para você que você já era alguém assim. Que quando ali o seu namorado vinha te buscar, você até se arrumava, tal, mas no cotidiano você nunca ligou para isso, era só para provar para ele, para agradar ele, porque você estava no período de conquista, mas no dia a dia você não era isso. E o casamento só potencializou aquilo que você já era. Você já não gostava muito de se cuidar, você já não comprava roupas bonitas, não fazia unha, você já não gostava dessas coisas. Então, o casamento não piorou, ele só revelou e potencializou aquilo que você sempre foi. É muito mais honesto a gente assumir do que a gente botar a culpa no casamento ou botar a culpa no filho. Eu falei para o Lars agora, se tem uma meta de vida que eu tenho como mãe, sempre foi essa minha mentalidade, eu quero que os meus filhos olhem para mim e sempre me vejam arrumada, não importa o que aconteça. Que eles olhem para mim e vejam a beleza de uma mãe que se cuida, de uma mãe saudável, de um pai que está sempre fazendo exercício, que eles olhem pra gente e vejam ali, nossa, meu pai e minha mãe, eles rezam junto, eles sentam para comer à mesa. Eu vi um vídeo, coisa mais linda, 2 vídeos, na verdade, essa semana, que para mim deixou muito claro isso que eu tô falando aqui para você. O primeiro que eu vi era, não lembro se eu compartilhei nos meus stories esse vídeo, mas era uma criança muito pequenininha mesmo, que ficava ali no banquinho na mesa, ali, e aí os pais estavam arrumando a mesa, e o vídeo dizia assim, né, que ele não começava a comer enquanto os pais não preparavam a mesa. Então os pais, embora tenham colocado as coisas que ele ia comer ali na frente dele, ele esperava o papai e a mamãe chegar, montar os pratos ali para ele sentar. E aí era uma belezinha, porque cada vez que o pai e a mãe trazia uma coisa para ele comer, ele falava assim, obrigado papai, obrigado mamãe, né? Ele agradecia. E aí ele esperou, o pai sentou e ele ficou chamando, mamãe, vem pra mesa. E aí o vídeo, os dois começam a comer, eles ensinaram a criança a rezar. E aí ela começa a falar, gente, a coisa mais linda. Ele falava assim, obrigado papai por isso, papai do céu, né? Obrigado pelo pão, obrigado por isso aqui. Ele agradecia pelas coisas que estavam na frente dele e depois ele apontava para o que estava no prato da mamãe, obrigado pela água, obrigado, uma criancinha pequenininha. Mas por quê? Porque os pais ensinaram, vamos sentar aqui na mesa, a gente vai rezar, espera o papai e mamãe para comer, para fazer. E essa criança tão pequenininha já pratica a gratidão, já é educada de esperar todo mundo chegar na mesa, agradecer pelo alimento. E o outro que eu vi ontem, né, que mexeu muito comigo, foi um vídeo muito lindo da importância que tem as palavras de um pai, de uma mãe exercendo sobre um filho. Era um vídeo assim, a mãe, ela, na verdade, ela colocou o celular virado pro filho, estava filmando ele, porque ela queria ver a expressão dele. E ela falou assim, filho, segura o celular pra mamãe, que a mamãe vai gravar aqui um vídeo falando sobre como é aqui para os meus seguidores, como é ser mãe, né, ser sua mãe. E aí ele ficou todo assim, sério, né, segurando o vídeo. E ela começa, oi pessoal, eu vim aqui gravar um vídeo, e ele não sabia que o vídeo e a câmera estava virado para ele, eu estava segurando para ele. E ele ficou em silêncio o vídeo todo, assistindo isso. E aí a mãe começa assim, oi pessoal, hoje eu vim aqui para falar para vocês como é ser mãe aqui do meu filho. Ele ficou todo assim, né, não aguentando já. Aí falou assim, nossa, porque o meu filho, ele é maravilhoso. O meu filho é a criança mais educada. E ela começou a falar tanta coisa bonita sobre aquela criança. Aí você vê no vídeo a expressão dele já começando a chorar, o olhinho, e não se aguentando, e ele ficou em silêncio, porque ele não queria interromper o vídeo da mamãe. Eu só sei que conforme ela foi intensificando os elogios para ele, falando o quanto ele era maravilhoso como filho, aquela criança foi chorando, e foi chorando. Ele não aguentou, no final do vídeo ele abriu a boca. E é muito emocionante de ver aquilo, porque você fala assim, olha que coisa mais linda, o belo das palavras, das boas palavras sendo jogadas ali para uma criança, né? E eu falei assim, olha como isso é poderoso. E às vezes
Eu sei que às vezes o cansaço de ser mãe, eu entendo tudo. Eu sei que é muito cansativo. Mas, assim, meu conselho para você que é mãe, cuidado para você não projetar no teu filho que acabou de nascer aquilo que você nunca fez por você e agora você está botando a culpa nele. Por exemplo, agora esse meu filho nasceu, eu nem mal tenho tempo para comer. Eu mal consigo me arrumar, eu não consigo me arrumar porque essa criança nasceu. Cuidado. Porque lembra que a criança já está tudo aquilo, por mais que ela não entenda o que você está falando, a criança no inconsciente ela está processando tudo. E aí você está jogando para o seu filho um recém-nascido que você deveria estar grata por estar ali, não importa que você está tendo uma correria, mas é passageiro. Essa criança vai crescer, essa fase difícil vai passar. Então, cuidado para não projetar no casamento, não projetar numa criança recém-nascida, que agora você não tem tempo para se cuidar. Seja honesta para muitas vezes assumir que você já não era alguém que se cuidava antes da criança, que você já não era alguém que gostava tanto de cuidar da sua aparência, do seu físico quando você era solteira. Cuidado para não botar culpa no outro, no casamento, nas situações, no filho, porque por aquele vídeo eu percebi assim, aquela criança ela chorou de emoção de ficar ouvindo a mãe falar sobre as características dele, o quanto ele se emocionou com aquilo. O quanto uma criança dessa não é curada ouvindo aquelas palavras. E às vezes a gente está ali para um bebezinho, nossa, eu tô cansado, eu não consigo fazer isso porque meu filho nasceu, tá corrido para mim. Cuidado para não ficar projetando no filho essas coisas, sabe? Vamos assumir a nossa responsabilidade de que, não, peraí, eu já era assim. Na minha casa, quando eu era solteira, eu já não me cuidava, eu já não fazia certas coisas. Por que eu tô botando a culpa agora no casamento? O casamento não muda ninguém. O filho não muda ninguém. Todas essas coisas, elas potencializam aquilo que nós já somos. Por isso que eu falo, merecimento começa no cotidiano. Comece a se policiar. E a pergunta que eu faço para você hoje é: o que tem de histórico de ruim na tua vida, as situações que aconteceram na família, que vai parar em você? O que vai parar em você? Vai parar em você o histórico de doenças, de sedentarismo? Vai parar em você esse histórico de divórcio? Vai parar em você esse padrão de reclamação, de vitimização que a sua família sempre teve? O que vai parar em você? Sabe, qual é a mudança de comportamento que você fala? Isso aqui para em mim, na minha geração encerra. Eu não vou passar para frente isso que eu vi. Eu sei que talvez eu não recebi da minha mãe o referencial do feminino, mas para minha filha eu vou ser o referencial de feminino. Eu escolho ser esse referencial. Então, vamos assumir mais a nossa responsabilidade, trabalhar o nosso merecimento e não botar a culpa no casamento, nas pessoas, nos filhos, sabe? Vamos assumir e ser realmente aquilo que a gente quer para a nossa vida, assumir a responsabilidade, trabalhar esse merecimento. Falar assim, não, nas pequenas coisas, eu preciso melhorar nessas pequenas coisas, eu preciso cuidar dessas pequenas coisas, porque do mesmo jeito que nós fazemos as pequenas coisas, nós fazemos as grandes.